Sofonias 3, verso 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Feche os seus olhos por um instante, Pai querido. Estamos diante da Tua presença, e há em nós uma carência grande de conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. Revela-te a nós, Senhor. Manifesta a Tua glória e o Teu poder em nossas vidas. Faz conforme está no Teu coração. Nós te daremos a glória, a honra e o louvor por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode voltar ao seu assento, em nome de Jesus Cristo. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto que nós lemos. Nós vamos precisar dele. Eu li o livro de Sofonias pela primeira vez quando eu tinha 17 anos de idade, e mais ou menos um mês e meio de crente naquela época. E eu confesso aos irmãos que a impressão que eu tive sobre o livro de Sofonias foi a pior possível. Para falar a verdade, eu fiquei apavorado com tudo que eu li nesse livro. É um livro pequeno, mas é um livro de palavras fortíssimas. São muito fortes as palavras que estão no livro de Sofonias. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num retiro com um amigo meu, servo do Senhor também, e embaixo da luz de um poste, no bosque, no jardim daquele retiro, a gente leu o livro de Sofonias. Nós lemos juntos, e esse livro me deixou muito assustado. Eu naquela época, eu acho que eu nem li o que está no capítulo, no versículo 14 em diante. Eu acho que eu nem li. As primeiras palavras de Sofonias me assustaram de uma maneira tal que eu acho que eu não consegui nem ver. Eu segui, não entendi o restante do livro, ou pelo menos o fechamento dele. Com isso eu quero dizer aos irmãos que o livro de Sofonias, de uma maneira geral, ele é um livro muito duro de se ler. É um livro difícil de se digerir, porque de uma maneira geral, o tema principal do livro de Sofonias é julgamento. Ele apresenta julgamento contra a cidade de Judá, contra a região de Judá. Ele apresenta julgamento contra Jerusalém. Ele apresenta o julgamento contra várias nações. E com poucas palavras ele bate forte. Ele simplesmente, como se diz lá no Rio de Janeiro, desce o cajado sobre muitas pessoas. Parece que ele estava afoito em terminar depressa as suas palavras. Agora, de um tempo para cá, mais recentemente, eu estava lendo outra vez o livro de Sofonias, e agora Deus chamou a minha atenção para o que nós acabamos de ler. Canta, ó filha de Sião. Parece até um paradoxo ver um homem que bateu em todo mundo ao longo de todo o seu livro, na hora de fechar
de pôr a cereja em cima do bolo, ele troca o tom da sua mensagem e oferece uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, de esperança, enfim. Parece que ele tirou essas palavras do contexto daquilo que ele vinha falando para terminar bem. É como aquela pessoa que lhe dá uma notícia ruim, mas logo em seguida passa a mão na sua cabeça, oferece uma palavra de conforto, na esperança de que você nem considere de que ela trouxe aquela mensagem tão ruim. Parece que Sofonias teve a preocupação de encerrar o seu livro assim, talvez para não ficar mal compreendido ou mal visto pelos habitantes de Jerusalém. Mas essa não é a realidade das coisas. Sofonias, se você não sabe, vai saber agora. Ele era de linhagem real, ele era um nobre, ele era filho do rei Ezequias, aquele que encostou a cara na parede e orou pedindo para Deus curar a sua vida, e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Então, como filho do rei Ezequias, Sofonias era um homem da alta corte de Israel, da alta corte de Judá. Então, era um nobre, apesar de ser um nobre, era um homem de valores bem arraigados no Senhor. Infelizmente, eu digo isso por opinião minha, não por opinião de Deus. Infelizmente, Sofonias não assumiu o reinado do seu pai. Quem entra no trono em lugar do rei Ezequias é o seu filho Manassés, irmão, certamente, irmão de Sofonias. E todos aqui conhecem a história de Manassés. Ele foi talvez o rei mais cruel que já se conheceu na Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha coragem de queimar os seus filhos no fogo. A Bíblia diz que ele tinha coragem de serrar profetas pelo meio. Tal era a crueldade daquele homem. Dois irmãos tão diferentes. Um tinha um temor profundo por Deus, a sua vida era piedosa, a sua mensagem era dura. O outro, um homem completamente ímpio, adorava as estrelas, o sol, a lua, introduziu o paganismo em Israel. Enfim, Deus tinha dois homens para escolher, para pôr no trono, e colocou Manassés. Talvez, muito certamente, porque ele era mais velho que Sofonias, e por ser o primogênito, por ser mais velho, tinha o direito do trono, apesar de, como homem, não ter merecimento nenhum para isso. Sofonias, vendo seu irmão reinando sobre Israel, deve ter aprendido com ele tudo que não se podia fazer. Que a gente aprende, irmãos, quando as pessoas dizem o que é certo, o que se deve fazer, mas a gente aprende também vendo os outros errarem. Quando os outros fazem coisas erradas e nós usamos de sabedoria, aprendemos com os erros dos outros. E eu penso que Sofonias, vendo o mau exemplo do seu irmão Manassés, deve ter aprendido muitas coisas com Deus, principalmente aquilo que não devia ser feito. Sai Manassés do trono e entra o seu filho Amon, que fez igual a ele, que procedeu da mesma maneira que ele, que foi na mesma veia dele. Diga-se de passagem, ele inclusive mandou fechar a casa de Deus, mandou trancar as portas do templo, para Deus não ser mais adorado naquele lugar. Parecia que aquela escolha que foi feita lá em cima entre Sofonias e Manassés tinha trazido para Jerusalém o maior de todos os prejuízos. A casa de Deus foi fechada. Mas nada melhor do que um dia depois do outro, e Deus de cima, olhando tudo acontecendo, tendo as rédeas da história ainda na sua mão. Oh glória! Porque Deus tira Amon e coloca no lugar dele uma criança, um homem, um menino chamado Josias. E esse, quando começou a reinar, mandou fazer uma faxina. Oh glória! Coisa boa é quando o rei manda fazer uma faxina. Oh glória! Ele manda fazer uma faxina
faxina, e naquela faxina eles descobrem o livro da lei, a Bíblia Sagrada, e levam lá para o rei. Diz: rei, nós encontramos esse livro aqui. O rei resolve ler o livro, e à medida em que ele lê o livro, ele vai sendo contagiado, porque é isso que a Bíblia faz. Quando nós meditamos na palavra, ela vai contagiando a gente, ela vai transformando a gente, ela vai tirando da gente tudo aquilo que foi semeado por Satanás, pelo inimigo. Arranca pela raiz e semeia os frutos de Deus, e semeia os valores de Deus em nós. Esse é o poder da Bíblia. Glória! Então a Bíblia criou em Josias o interesse de promover um avivamento em Israel. Fale para quem está ao seu lado: o rei queria avivamento. Fala para ele: o rei queria avivamento. Oh glória! Mas eu descobri lá em Atos, no capítulo 2, que avivamento não é coisa que se consegue facilmente quando estamos sozinhos. Avivamento não é uma coisa fácil de se conquistar quando estamos lutando sozinhos. Você aprendeu isso aonde, pastor? Eu aprendi isso lá em Atos 2. Em Atos 2, no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que estavam todos, quantos irmãos? Todos reunidos concordemente no mesmo lugar. Oh glória! Orando, pastor Messias, buscando a face de Deus. E a Bíblia diz que há um poder tremendo na concordância. Oh glória! Já lhe disseram isso? Há um poder tremendo na concordância. Como assim, pastor Jean? O Senhor disse assim: quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, eu concordarei no céu também. Nós temos que reaprender isso. Nós temos que reaprender que quando a igreja concorda sobre algum negócio, não tem demônio no inferno, não tem poder na mão dos homens capaz de deter e de impedir o que a igreja determinou. Se você concorda comigo, está comigo nesse negócio, levante a mão, abra a boca e dê um brado de glória, Senhor. Aleluia! Vamos experimentar esse negócio? Vamos fazer uma experiência, testar o poder da concordância hoje? Segure a mão de quem está ao seu lado, por favor. Diga para essa pessoa o que eu vou dizer aqui agora. Diga para ela: eu concordo que o poder de Deus venha sobre a sua vida esta noite. Vamos lá? Eu concordo que o poder de Deus venha sobre a tua vida nesta noite. Levante a mão dele para o céu assim, abra a boca, glorifique ao Senhor, porque nesse exato momento Deus já pode começar a derramar a glória dele sobre nós. Eu concordo que o poder de Deus virá sobre a tua vida esta noite. Então, avivamento, ele começa com um povo unido, concordando com um propósito só. O rei Josias decidiu trazer o avivamento para Israel, mas sozinho, dizia o meu avô, uma andorinha só não faz verão. Eram muitas mudanças para acontecer. Era uma história de duas gerações passadas amaldiçoadas: Manassés, Amon. Esses homens estragaram muitas coisas. As portas da casa de Deus estavam lacradas. Então como é que Josias, ainda menino, pode-se dizer uma criança, não tinha nem 30 anos ainda, que era a idade de se iniciar o ministério, não tinha essa idade, como é que ele poderia promover tantas mudanças? É nessa hora, é nesse tempo, que aparece ao lado dele o seu tio-avô, Sofonias, oh glória, que tinha no coração a mesma intenção de Josias: remover tudo de errado que havia em Israel e plantar coisas novas. Nagassuriandaraia, oh glória, tirar tudo de errado que havia em Israel e plantar coisas novas. Se alguém concorda de que Deus tire tudo de errado que existe ainda entre nós e plante coisas novas, a glória a Deus.
terceira estava lá, no mínimo, por baixo, ele devia estar perto dos 80 anos ou mais. Então agora ele precisava se acelerar para dizer tudo o que tinha para dizer, para entregar o recado de Deus sem perder tempo. Então ele foi rápido e rasteiro e entregou o recado do Senhor. Oh glória! É por isso que ele bateu tão forte, é por isso que ele bateu tão duro, e é por isso que ele terminou trazendo a mensagem de esperança. Por quê? Porque no coração daquele velho profeta eram só essas duas coisas que precisavam ser feitas. Primeiro, condenar o que estava errado. Segundo, liberar uma palavra profética que trouxesse mudança a todo Israel. Oh glória! Eu profetizo, e Deus está comigo aqui. Eu profetizo que tudo que o diabo transferiu para a tua vida, seja por intermédio da tua família ou por intermédio da própria circunstância que envolve você, hoje será condenado pelo poder da palavra, e uma nova mensagem, e uma nova liberação profética da parte de Deus virá sobre o teu caminhar. Receba essa palavra, abre a boca e glorifique a Deus. A unção do Senhor está aqui. Canta alegremente, ó filha de Sião. O Senhor determina alegria para o meio do seu povo. Para de chorar e comece na glória. Para de murmurar e comece a exaltar. Para de lamentar e comece a adorar o nome do Senhor. Hoje é dia de mudança aqui nesse lugar. Canta! Canta! De todo o seu coração, canta! Vejam que são palavras poderosas. Confira na sua Bíblia. Faz questão que você confira. Canta, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Oh glória! E ainda lançou fora o teu inimigo. Canta, porque o Senhor está no meio de ti. Canta, porque não verás mais mal algum. Canta e não temas, nem se afrouxem os teus braços, porque o Senhor é poderoso para salvar-te e se deleitará em ti através do seu amor. Canta! São promessas poderosas, e talvez a mais poderosa de todas elas esteja logo no começo de suas palavras, porque diz: canta, porque o Senhor removeu as sentenças que eram contra ti. Sabe o que significa isso? Sentença é um decreto que já foi dado por a candaia. Sentença é quando você participa de um julgamento como réu, e o juiz olha para você e diz: condenado. Pá! É a sentença, pastor Eliezer. Isso me faz entender que Sofonias está falando com um povo que já havia sido previamente condenado. Por quem, pastor Jean? Pelo próprio Deus. O próprio Deus já havia condenado Jerusalém. Quer conferir isso? Volte a sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 3, verso 1. Ai da cidade opressora, ai da rebelde e da manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Sabe de quem ele está falando? Continue lendo, você vai ver. Está falando de Jerusalém, a mesma cidade que no final do capítulo recebe uma palavra de misericórdia, foi previamente condenada.
da carta de Sofonias é julgamento. A sentença foi dada. Talvez uma palavra de maldição proferida por uma pessoa que é autoridade sobre a tua vida está pesando agora no seu dia a dia. Talvez uma palavra de maldição proferida por um líder seu está pesando contra você agora, mas o Senhor determina: canta, porque eu removi a sentença que era contra ti. Levante a mão, abra a boca, glorifique a Deus aí. Toda palavra de maldição, toda condenação proferida contra ti, o Senhor diz: eu estou retirando. Aleluia. Eu sei que alguém pode estar curioso aí, dizer: mas espera aí, por que Deus resolveu condenar Jerusalém? O que essa cidade havia feito para ser condenada por Deus? Porque uma coisa, pastor, é uma mãe amaldiçoar o filho. Eu conheço gente que foi amaldiçoada pela própria mãe, mas a maldição não pegou porque Deus livrou o laço, Deus cortou o laço. Conheci um pastor que todo mundo, inclusive os líderes da sua igreja, esse menino quando crescer vai ser bandido. Ele era muito peralta, todo mundo, você vai ser bandido. Mas toda vez que Deus usava aqui em profecia, dizia: não vai ser pastor. Deus cortou o laço. Oh glória, ele queima os carros no fogo, meu irmão. Glorifica a Deus, porque aconteceu do mesmo jeito na tua vida. Glorifica a Deus, aconteceu do mesmo jeito. Mas outra coisa é quando o próprio Deus amaldiçoa. Quando a mãe amaldiçoa uma coisa, Deus vai lá e desfaz o que a mãe falou. Quando o pai amaldiçoa uma coisa, Deus vai lá e corta a palavra do pai no meio. Quando o líder espiritual amaldiçoa, Deus vai lá e desfaz aquela maldição e transforma a maldição em bênção. Mas enquanto Deus amaldiçoa, quem desfaz? Porque toda palavra que sai da boca de Deus acaba se cumprindo, irmãos. Quando Jeremias profetizou, e eles eram contemporâneos, Jeremias veio um pouquinho depois de Sofonias. Quando Jeremias profetizou, ele disse assim: não há cura para esta cidade. Foi Deus que falou na boca dele. Então a palavra que sai da boca de Deus, quem anula ela? Me diz aí, quem anula uma palavra que sai da boca de Deus? O prefeito não anula, o delegado não anula, o juiz não anula, o doutor não anula, oh glória, nem o pastor anula. Se sai da boca de Deus, ninguém pode anular, a não ser o próprio Deus. Oh glória, só Ele desfaz o que Ele fez. Ele diz: eu firo e eu também saro. Oh glória, eu mato e eu faço tornar a vida. Deus faz e desfaz, desfaz e faz a hora que Ele quer, a hora que Ele bem entender. Porque Ele é Senhor dos senhores e Ele é Rei dos reis. Então demora Ele, meu irmão. Ele falou, só Ele pode demorar. Mas você pode estar curioso aí, mas quais foram as sentenças liberadas contra aquela cidade que tanto amedrontou o Senhor quando tinha 17 anos, pastor Gênero? Veja na sua Bíblia, por favor. Por que Deus resolveu amaldiçoar aquela cidade? As razões pelas quais Deus resolveu amaldiçoar em Jerusalém estão no capítulo 1, começando no verso 5. Na verdade começa no 2, mas eu quero ler do 5 para frente. O Senhor diz assim: os que sobre os eirados adoram o exército do céu e adoram ao Senhor, juram por este, mas também juram por Milcom. Amada Gesséria. Você entendeu o que você leu aí?
Em Jerusalém tinha uma turma que ao tempo em que adorava a Deus, também adorava as estrelas. Ao tempo em que adoravam a Deus, também adoravam Milcom, ou Moloque, como está em outras traduções. Sabe como se chama esse tipo de pecado? Profanação. Sabe como se chama esse tipo de pecado? Prostituição espiritual. Adora a Deus, mas também adora a Moloque. Mistura fermento no meio da massa. Tomara que não exista desse tipo de coisa aqui, mas em alguns lugares existem crentes que adoram a Deus na igreja, mas também batem tambor nos centros de Umbanda. Eu estou falando de coisa que eu sei. Tem crente que pega oração na igreja, mas também arreia despacho nas encruzilhadas. Eu não falo com as paredes não, irmão. Não vou ser frouxo dizer que Deus não está falando aqui dentro, porque Ele está falando aqui dentro. Tem gente prestando o seu louvor a Deus, mas lá fora presta o seu louvor ao maligno. Liga séria. Consegue pregar, eu conheço gente que consegue pregar a Bíblia, mas também consegue falar palavrões. Eu conheço gente. Certo cidadão falou um palavrão na minha frente, na frente da minha esposa. E ela falou para ele: vem cá, você não é um pastor? Só, mas quando a carne esquenta, a gente tem que soltar os palavrões, porque ninguém aguenta. Ela falou: peraí, eu sou de carne também. Ela falou para ele: eu sou de carne também, mas na minha boca não sai palavrão. Eu pensei que naquele dia da briga, que ela pegou a gravata dele, bota a língua para fora, eu vou lavar sua boca agora. Falou para ele: porque de uma boca que procede a palavra de Deus, não podem proceder palavras torpes. Oh glória! Deus vai operar em nosso meio, irmãos. Quando o fermento for arrancado, Deus vai falar, vai operar em nosso meio. Quando a iniquidade for removida. Por quê, pastor? Porque a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Quem acredita que Deus quer agir? Quem acredita? Quem acredita que Deus quer operar? Deus quer operar. Mas para Ele operar, primeiro Ele vai ter que matar Ananias e Safira. Ele quer batizar os discípulos com o Espírito Santo, mas primeiro Ele vai ter que matar Judas e forcado na porta. Deus quer dar vitória contra a cidade de Ai, mas primeiro Ele vai ter que mostrar onde Acã escondeu a capa, aonde ele guardou as moedas de prata e de ouro, aonde fica a tenda e a família dele, para que o arraial fique limpo e Deus volte a operar no meio da terra. Um dia eu perguntei a Deus: por que hoje os milagres estão ficando raros? Eu já vi paralítico andar, já vi. Pastor Carlos Calheiro orou de uma mulher com a perna bem menor que a outra, endemoniada, foi liberta, a perna ficou igual e ela ficou de pé. No meu ministério, Deus me deu a alegria de ver esse milagre 2 vezes. Uma em Caxias, a outra quase que na esquina da minha casa.
Eu já vi surdo ouvir. Por 2 vezes eu pregando a palavra, uma pessoa pulou no meio da igreja dizendo que estava ouvindo. Foi curada enquanto a palavra estava sendo pregada. Eu ainda não vi cego vendo. Eu não vi. Esse testemunho eu não vi. Apesar de já ter visto alguns milagres maravilhosos, de 20 anos para cá eu percebi que um enfraquecimento generalizado está dominando a nossa denominação. Pouquíssimos milagres, coisas raras. Quem pode levantar a mão aqui para dizer que viu um paralítico andar, deve contar esse testemunho há uns 10 anos pelo menos. Porque de um tempo para cá as coisas ficaram difíceis. Até a coragem de orar por paralíticos nós estamos perdendo. Eu estou falando de mim, estou falando de nós que pregamos a palavra. Estamos perdendo a coragem. Tem um paralítico na minha igreja, Andrezinho. Toda vez que eu chamo para orar, a mãe dele traz ele com a cadeira de roda para frente, que ela acredita que Andrezinho um dia vai levantar. E lá quando eu já vi 3 paralíticos andarem, eu também acredito que André pode ser o 4. Eu já vi paralítico andar, eu continuo acreditando, mas está difícil de acreditar. Por quê? Porque me faltam outros testemunhos. Queria eu dizer aqui, eu já vi mais de 30 paralíticos andando. Eu acho que a minha fé seria outra se eu tivesse um testemunho desse. Mas eu só vi 3, em 20 anos eu só vi 3. Por quê? Porque está ficando raro. Então eu perguntei para Deus, pastor Valdemir, por que está sendo tão raro? Por que são poucos os milagres? Aí Deus falou para mim assim: porque a iniquidade se multiplicou e o amor de muitos se esfriou. A gente deixou o pecado entrar na igreja. A gente começou a aceitar pastor divorciado. A gente começou a tolerar o adultério. Começamos a liberar gente de tudo que é jeito nas lideranças das nossas igrejas. Deus está lá de cima dizendo: eu quero fazer, mas a cama está me atrapalhando. Tem ladrão na terra, eu não posso operar enquanto tem homem roubando as coisas que eu disse que não podia ser roubada. Eu quero operar, mas tem gente mentindo. O espírito de engano está no meio da igreja. Ananias e Safira ainda está vivo. Eu não posso continuar a agir. Eu quero operar, mas Judas ainda está atrapalhando o derramar do meu espírito. Mas eu estou acreditando, irmãos, que nesse tempo final Deus vai sacudir a figueira. Deus vai sacudir a figueira, vai limpar o arraial, e as promessas dele se cumprirão em nossa vida. Receba essa palavra aí. Glorifique o Senhor. Deus quer limpar a terra. Mistura foi o primeiro crime de Jerusalém. Uma fé profanada, uma fé prostituída. Mistura. Sabe o que acontece quando um crente se permite viver uma fé misturada? Um abismo faz convite para o outro. De um pecado ele vai para o outro. Sabe qual é o outro? Está aí, ó, versículo 6. Deus condenou Jerusalém, capítulo 1, versículo 6. Porque os homens de Jerusalém deixaram de seguir ao Senhor e já não o buscavam, e nem sequer perguntavam por ele. Naraga séria, é por isso que em alguns lugares a palavra de Deus não tem prioridade mais, porque as pessoas não se interessam mais pelo que Deus quer falar, nem tampouco se interessam mais por ele. Mas pelo barulho que eu estou ouvindo aqui dentro, tem uma turma que ainda ama o Senhor. Tem uma turma que ainda busca Deus de madrugada. Oh glória, deve ter gente vigiando nos montes buscando a face do Senhor. Tem gente passando a noite inteira orando, dizendo: ora vem Senhor Jesus, visita
têm coragem de passar, não são todos, é claro. Os crentes têm coragem de passar 7 horas, 8 horas por dia no Facebook, no Twitter, no YouTube, mas não passam 7 minutos de joelho. É impressionante como uma coisa que foi criada por 2 homens, amigos, carne e unha, amigos. Quando eles inventaram o Facebook e brigaram, são inimigos mortais hoje. O fruto que veio do Facebook foi a inimizade. Rompeu a amizade dos 2 fundadores. Tem livros escritos sobre a briga dos 2. Um brasileiro e um americano inventaram o Facebook e os 2 viraram inimigos mortais até hoje. Essa coisa chamada Facebook, que tem essa origem, que estragou a vida de 2 amigos que criaram ela, tem mais valor na igreja hoje do que a própria presença de Deus. Sabe por que Deus resolveu condenar Jerusalém? Porque Jerusalém já não buscava mais a Deus, nem perguntava por Ele. É horrível, você chega na igreja assim, pastor, viu logo que eu coloquei no seu Facebook? Irmão, deve ter umas 3 semanas que eu não vejo aqui. É pecado o Facebook, pastor? Não. Twitter é pecado? Não. YouTube é pecado? Não. Internet é pecado? Não. Não enquanto não passar na frente de Deus. Porque se der mais prioridade, mais valor para você do que Deus tem, virou pecado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não deixe o Facebook colocar os gemas em você, irmão. Não deixe a internet colocar grilhões nos seus pés. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Se domine, se controle, desligue aquele negócio, vai buscar a presença de Deus. Deus ainda é importante, Deus ainda é a estrela da manhã. Abre a boca e glorifique Ele. Ele ainda é o nosso bem maior. Oh, glória! Eu quero lhe convidar a fazer uma declaração de amor a Deus agora. Use aí a sua própria palavra. Use os seus próprios argumentos. Abra a sua boca e comece a declarar o seu amor ao Senhor. Declare a Ele, porque Deus está sentindo falta do seu louvor. Deus está sentindo falta da sua amizade. Deus está sentindo falta do seu interesse por Ele. Abre a sua boca com alegria. Abra a sua boca com vibração. E prove para Deus que você ainda o ama. Declare ao Senhor o teu amor por Ele. Isso aqui Deus me cobre com teu sangue. Versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e também todos os que trajam vestiduras estrangeiras. As vestes nos identificam. Sim ou não? Sim. Se você encontrar alguém aí fardado de verde, de camuflado, coturno, estrela, não você pensar que ele é o quê? Militar do exército. Se a farda for branca, militar, por quê? Porque as vestes nos identificam. Se você passar por alguém na rua todo esfarrapado, sujo, com a roupa toda rasgada, você vai achar que ele é o quê? Mendigo. Por quê? Porque as vestes nos identificam. É interessante. Deus, a ira de Deus se acendeu a ponto de dizer, no dia do sacrifício, ou seja, no dia que chegarem na minha casa para me oferecer um louvor, um sacrifício, nesse dia eu, olha o que está escrito aí, castigarei os oficiais. É a gente, viu, pastor?
É nós aqui. Não estou batendo, é a gente, os oficiais. Os filhos do rei. Quem é filho do rei aqui? Todos que trajam vestes estrangeiras. Vai falar de roubo, pastor? Eu não vim aqui para isso. Vou falar de identidade. Porque o crente tem uma identidade. Quando eu falo de identidade, eu falo do procedimento, das coisas que caracterizam aquele crente, seja no exterior ou seja no interior. Porque crente de verdade a gente conhece em poucos instantes. A gente chega perto dele e começa a desconfiar, e daqui a pouco você é crente, sou, pronto. Porque logo você percebe. Eu estava servindo lá em Aracaju, e um soldado chegou para mim no final do expediente e disse assim: o senhor é crente, né? Falei para ele: soltar todo mundo com o mesmo uniforme. Ele olhou para mim e disse: o senhor é crente, né? Eu falei: sou, por quê? Aí ele disse: porque desde a hora que eu entrei aqui, já tinha uns 8 dias que ele estava no quartel de internato, o senhor foi o único que não me xingou ainda. Glória a Deus. Sabe o que estava acontecendo com Jerusalém? Ela estava pegando as vestiduras estrangeiras, estava colocando para usar aqui dentro. Coisa que só presta para caracterizar o ímpio, estava sendo usada dentro de Jerusalém. Podia falar de muita coisa aqui agora, irmão. Podia falar da manipulação que alguns fazem hoje no emocional das pessoas. Podia falar agora dos efeitos pirotécnicos que algumas igrejas recorrem para tentar transparecer a glória de Deus. Luz, fumaça, pisca, para ver se simboliza. É coisa que aprenderam lá fora. São vestes lá de fora que colocaram aqui dentro. Antigamente, sem precisar de luz, sem precisar de fumaça, sem precisar de estroboscópio piscando, a glória de Deus tomava posse da igreja sem precisar de pirotecnia. Hoje em dia tem pregador que, para dizer que a unção de Deus está caindo no meio da arraial, derrama 2, 3, 12 litros de azeite na cabeça, sai todo encharcado tocando nas pessoas. Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscam muitas invenções. Os pastores dessa igreja já viram Deus derramar poder de verdade aqui? Já viram? Levante a mão assim, pastores, por favor. Alguém precisou derramar azeite na cabeça para dizer que estava ungido? Saiu todo coberto de óleo. Alguém precisou disso? Não precisou. Sabe por que estão fazendo isso? Estão usando vestes estrangeiras dentro de Jerusalém. Fala para o irmão que está ao seu lado: você não precisa de nada que usam lá fora. Oh, glória, vou dizer qual é a receita do poder de Deus aqui dentro: joelho no chão, boca no pó, vida consagrada, oh glória, interesse pela palavra de Deus e fé no sobrenatural. Oh glória, eu quero dizer que Deus vai agir aqui, aleluia, não para te manipular, não para dizer que tudo é nosso lado está sendo manipulado, mas para você acreditar que mesmo sem pirotecnia, mesmo sem azeite sobre o meu terno e minha cabeça, a glória de Deus está aqui. Receba ela, receba ela.
azeite para derramar na cabeça de ninguém. Também não temos fumaça fedorenta, nem tampouco estroboscópio para piscar. Mas nós temos a nossa oração. Oh glória! E através da oração eu te peço, coloca, meu Senhor, como cantou a Eliane Oliveira hoje, coloca uma tocha de fogo sobrenatural na mão desse crente, em nome de Jesus, irmão. Receba aí, abra sua boca e glorifica a Deus. Quando eu contar 3, você vai descer sua mão no ombro desse crente que está do teu lado e vai dizer: receba o poder de Deus. 1, 2, 3, receba o poder de Deus. Abra sua boca, glorifique, 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 glorifique. Está autorizado a falar em mistério, está autorizado a falar em outras línguas, está autorizado a glorificar a Deus em mistérios espirituais. Abra a boca e adora. Por causa dessas coisas, a ira de Deus se levantou contra Jerusalém. No versículo 17, o Senhor diz assim: trarei angústia. Olha o que Deus falou. Eu disse que sai da boca de Deus não volta vazio. O Senhor disse: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro nos poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque certamente, olha aqui, diz, certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Não é pelo prazer de fazer os homens sofrerem que Deus vai trazer a angústia. Ele explicou: é por causa do zelo que eu tenho por essa terra. É por causa do zelo que eu tenho pelo meu povo. Ele termina o capítulo 1 deixando a gente com vontade de fechar a Bíblia e ir embora para casa. Mas ele começa no 2 dizendo: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Aleluia, glória a Deus. Concentra-te, examina-te, antes que saia o decreto. Então eu dizendo assim: já falei o que vou fazer, mas se eu assinar, já era. O que se assina, o que um rei assina e sela com seu anel, não se pode revogar. Então Deus falou: eu já disse tudo o que eu vou fazer. Está aqui, ó. Está na palavra, já é suficiente para fazer o que eu quero. Mas concentra-te e examine-te antes que saia o decreto. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a tua família e para o teu ministério. Cadê o glória a Deus?
esse estímulo ao arrependimento, Deus para de bater em Jerusalém e vai bater nas outras nações. Pá, 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 pá. Quando ele volta a falar de Jerusalém, a mensagem é outra. Eu queria que você ficasse de pé para terminar. Daí lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Você sabe por quê? Lá onde lemos ele explica. Porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Segura a mão de quem está ao seu lado para ele não correr da igreja, segura ele. Canta, porque as sentenças que eram contra ti foram afastadas. Não aceite afronta, não aceite acusação, não aceite o diabo colocar o dedo na tua cara. Reza a lenda que quando o diabo acusou Lutero dos seus pecados, ele fez isso por escrito. Escreveu uma lista de 4 folhas. Reza a lenda que ele escreveu uma lista de 4 folhas só com os pecados de Lutero. Ele falou para Lutero: desista do que você está pensando em fazer, porque você não tem dignidade para isso. Mas o Senhor disse para Jerusalém: naquele dia não te envergonhe do que você fez lá atrás, porque eu vou afastar a sentença. E Lutero não se envergonhou. Reza a lenda que ele pegou um tinteiro vermelho e escreveu em cima daquelas 4 folhas: reconheço que todos estes pecados foram cometidos por mim, vírgula, ou vírgula abençoada, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Levanta a mão desse crente aí, quem foi perdoado, quem foi abençoado pela misericórdia de Deus, levante a mão dele, sacode a mão dele, volta aí e ofereça ao Senhor o seu louvor de gratidão. As sentenças foram revogadas. E tem mais. Respira para você da glória a Deus, respira. Tem outra, tem mais 2 bênçãos que eu quero liberar para os irmãos. 2 bênçãos. Pode soltar a mão do seu irmão, abra sua mão assim, as 2 mãos para receber. Uma e outra. Oh, glória. A primeira delas, recebe em nome de Jesus. Glória. O Senhor lançou fora todos os teus inimigos. Feche uma das suas mãos e dá um brado de glória ao Senhor Jesus. Aquele que queria a tua morte, aquele que mandou comprar farinha de trigo para fazer um bolo para comemorar a tua desgraça, o Senhor meteu o pé nele, meu irmão. O Senhor fez ele bater. Uma das palavras mais poderosas que eu já vi na Bíblia foi a carta que Deus escreveu a Tiatira. Deus falou para Tiatira: Tiatira, em breve trarei os teus inimigos a ti e farei com que de joelhos prostrados eles saibam que eu te amei. Glorifica a Deus aí. Exu Caveira, Maria Padilha, Maria Mulambo, Pomba Gira, que quer acabar com o teu casamento, o Senhor manda profetizar e dizer: eu vou voltar para correr todos os teus inimigos. Abre a tua boca e glorifica a Deus. A palavra do Senhor. A palavra de Deus, pastor.
ser de Deus. Fecha a tua mão e tome posse dessa promessa. E hoje eu fiquei um pouquinho angustiado, porque o meu celular não funciona aqui. O gatinho. Eu até tenho um chip da Clara, mas eu imaginei, deixei lá em casa. Tanto o meu como da minha esposa não funciona. E nós temos 3 filhos lá. Ficaram com a tia dela. E quando eu cheguei aqui, me bateu uma saudade, a vontade de ligar para eles. Mas quando eu olhei o celular, estava escrito sem serviço. E eu até agora estou sentindo a falta dos meus filhos. Vamos lá para o Senhor. Quando a gente ama alguém e essa pessoa não está por perto, a gente sente falta dela. E dói, a falta dela dói mais. Se dói em mim, está longe dos meus filhos, como não deve doer, está longe do próprio Deus. Quando Sansão acordou pela 3ª vez, achando que ia vencer os filisteus, a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Sansão tratava o Espírito Santo como se fosse um viajante. O coração de Sansão não era morada do Espírito de Deus. O coração de Sansão era uma hospedaria. O Espírito Santo vinha, fazia o que queria e ia embora. Um dia ele pensou que o hóspede estava em casa, o hóspede não estava. Isso aí, se quebrou com as coisas. Quando a gente procura a presença de Deus e não acha, como aconteceu com Saul, deve dar uma angústia horrorosa. Aonde Deus está? Sabe o que Deus está falando aqui? Você não vai mais sentir a minha falta. Glória, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou todo arrepiado com a presença de Deus aqui. Quem está sentindo a presença dele aqui? Glória, quem tem certeza da presença dele aqui? Quem faz questão da presença dele aqui? Ele disse: se onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Deus está nesse lugar. Abre a sua boca e comece a adorar. Comece a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Adore Ele para Ele não ir embora. Glorifica Ele para Ele não desistir de ficar contigo. Diga a Ele que Ele é importante, maravilhoso, que Ele é a razão da tua vida. Glorifique ao Senhor nosso Deus. Eu quero orar por aquelas pessoas. Glória. Vejam por que eu quero orar. Primeiro, eu quero orar por aquelas pessoas que quando chegaram na igreja estavam se sentindo longe de Deus. Crente ou não crente? Se no momento que você chegou nessa igreja você se sentia um pouco longe de Deus, você sentia Deus longe de você, nós vamos orar para que isso mude agora. Oh glória, e uma carga nova da glória de Deus venha sobre a sua vida e você saia saltando de alegria hoje nesse lugar. Aleluia. Segundo grupo de pessoas, porque eu quero orar aqui, são aquelas que admitem. É um pouco mais difícil reconhecer isso, mas admitem que as suas vidas estão travadas por causa de maldições. Um crente admitir isso não é fácil, mas se você quer mudança, é melhor admitir. Eu sei, pastor Jean, quando eu cheguei nesse lugar, a minha vida estava presa, amarrada, travada, como se estivesse debaixo de maldição.
O Senhor está dizendo que vai remover a maldição. E para isso eu quero orar com você. Não deve ser tanta gente. Se tiver, não tem problema. Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui perguntar. Não demore não, porque hoje é dia de mudança. Não espere para ser o segundo. Corre logo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou te esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que não é crente, também deve vir à frente. Principalmente você que não é crente, deve correr aqui na frente. O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Oh, glória, se tiver alguém lá fora ouvindo a minha palavra, alcançado pelo que Deus falou nesse dia, entra aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória, essa igreja vai orar. Deus vai fazer milagre. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aguardando. Não posso esperar muito, mas eu estou aguardando. Deus vai remover a sentença que era contra a vida, vai afastar os inimigos, vai oferecer a graça de ter a sua companhia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oh, glória. Se tiver alguém mais lá fora, venha depressa, em nome de Jesus. Você que já foi crente, está afastado, já devia estar aqui na frente. Todas as pessoas afastadas venham depressa na frente do altar. Hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor e refazer a sua aliança com Ele antes que saia o decreto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que a gente já pode orar. Só quero perguntar uma coisa. Só quero separar uma coisa. Os que vieram aqui na frente, quem estava afastado do Evangelho? Faz um sinal assim, estava afastado. Já foi crente um dia, mas nesse momento estava afastado. Tem alguém assim? Não, né? Não evangélico. Tem alguém aqui na frente? Não é evangélico? Faz um sinal. Todos da casa de Deus. Mas todos estão sendo milagre. O milagre é coisa que o Senhor sabe fazer. Acredite na mão para cá. Senhor, oh meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu imagino aqui o esforço que essas pessoas fizeram para saírem dos seus lugares e virem aqui na frente. Não deve ter sido fácil para o Senhor. E por isso eu entendo e declaro em oração que elas só fizeram isso porque te amam de verdade. Só fizeram isso, meu Senhor, porque querem te servir de todo o coração. Porque não aceitam viver debaixo de maldição. Não aceitam que suas vidas fiquem travadas por maldições que foram proferidas contra elas. Também estão aqui, meu Senhor, porque acreditam firmemente que uma vida cristã verdadeira não se vive longe da presença de Deus. Senhor, por isso eu peço, em nome de Jesus Cristo, preencha todos os vazios que existem na alma dos teus filhos nessa hora. Na Maracandaraia, renova com o teu Espírito, meu Senhor. Enche da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Dê aos teus servos e às tuas servas, meu Senhor, a doce e poderosa presença do Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu oro pedindo, remova toda a maldição que tem travado a vida, o ministério e a caminhada dos teus filhos, e entregue a eles, meu Senhor, a presença
permanente, poderosa, vivificante e transformadora do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Quem vai dizer amém?